Uma sessão extraordinária foi realizada aqui na Câmara de Vereadores do município de Juína na manhã desta quinta-feira. O principal objetivo foi discutir algumas pautas importantes para a cidade, entre elas recursos para a construção de uma escola em alvenaria aqui no município. Entre os projetos tratados e que tramitou nessa sessão de hoje, estava também a pauta do 13º para os vereadores. Nós conversamos com a vereadora Luísa Boyer, que falou sobre essa ação importante dos parlamentares na manhã desta quinta-feira. Projetos importantes e projetos também delicados, né? A gente teve 2 projetos de abertura de crédito que são provenientes de convênio com o governo do estado, extremamente positivos. Um deles, um convênio de 14 milhões que o governo de Mato Grosso colocou para pavimentação asfáltica com contrapartida do município. Esse recurso virá para atender vários pedidos que inclusive a Câmara tem feito em diferentes bairros da cidade. É um grande projeto. Nós aqui com certeza foi por unanimidade aprovado os 14 milhões que virá do estado e os 7 milhões também que é do projeto 16, que também é convênio com o governo de Mato Grosso para a construção da escola Anchieta, que é uma escola que ainda tem muita sala de madeira. E o projeto 14 de 2024, que é o projeto delicado, que eu e o vereador Almir nos posicionamos contra, lembrando que é uma sessão extraordinária, então nem todos os vereadores conseguiram estar presentes aqui. Acredito que se outros vereadores tivessem mais, um quantitativo maior de vereadores que votariam contra essa matéria do 14 de 2024 aconteceria. Foi uma abertura de crédito no valor de R$120 mil para pagamento do 13º salário dos vereadores. Um projeto lá do começo do ano passado que foi aprovado, também me posicionei contra com outros colegas. Nós sabemos que o Ministério Público entrou e bloqueou esse pagamento em uma oportunidade. O projeto foi arquivado, dia 2 de julho, o presidente da casa solicitou ao prefeito municipal que enviasse esse projeto. E esse projeto, na mensagem, ele não veio discriminado do 13º salário, né? Mas nós sabemos que é para essa finalidade. Então, a primeira questão aqui, que é uma primícia, inclusive, que eu carrego comigo, é a transparência. Então, fazer as pessoas entenderem até como funciona o portal da Câmara, quando lê um projeto, conseguir entender, e esse projeto trata desse tema. E como a gente foi contra no passado, continuará sendo contra agora. Eu, o vereador Almir, nos posicionamos contra, e os demais vereadores se posicionaram a favor, e também fizeram alguns ataques com relação a outros projetos e algumas inverdades. Então, foi uma sessão calorosa, mas foi uma sessão importante, tendo em vista principalmente os projetos de convênio com o governo do estado. Luísa, mas se o Ministério Público já havia barrado esse projeto, ele poderia voltar? Poderia voltar porque o projeto foi arquivado. Juína, inclusive, recorreu lá no Tribunal de Justiça em Cuiabá. Esse projeto ele foi arquivado não por conta da questão do 13º em si, mas o que foi colocado no Tribunal de Justiça era que não seria talvez competência do Ministério Público trazer essa indagação. Mas se hoje qualquer pessoa pode sim entrar com essa reivindicação aí do 13º para ser analisado a questão do pagamento realmente nessa legislatura, que foi a indagação que o Ministério Público fez. Então, deixar claro que o arquivamento foi por conta do Tribunal de Justiça entender que não é competência do Ministério Público aqui trazer esse apontamento. Mas a questão do 13º para ser pago nessa legislatura pode ser ainda um ponto de discussão. Agora, teria alguma forma, Luísa, de revogar essa decisão? Infelizmente, não, porque agora fez a abertura de crédito. Claro que pode ainda entrar com uma nova ação. Naquela oportunidade foi uma ação civil pública do promotor de justiça aqui de Juína, que entendeu essa questão como uma questão delicada que talvez não fosse compatível com a constitucionalidade. Sempre pode recorrer, né? Mas aqui foi feita uma abertura de crédito que, ao meu ponto de vista, seria a última discussão que nós teríamos acerca desse tema. Por isso que continuei com a minha mesma narrativa lá do passado, entendendo o cenário econômico. Foi algo que eu trouxe aqui. Não é nem só o 13º em si, mas nós estamos num cenário crítico econômico, todos nós sabemos. O crescimento do Brasil está muito abaixo do esperado. A nossa dívida bruta, hoje a nível nacional, ela é mais de R$1 trilhão. Será que era o momento de falar sobre esse assunto? Né? Será que era o momento de trazer a questão dos repasses para o legislativo? Nós somos o Brasil tem o parlamento, o segundo parlamento mais caro do mundo. E nós fazemos parte do parlamento. É claro que em Brasília os recursos são muito mais exorbitantes, mas a gente faz parte do parlamento. Eu valorizo o parlamento municipal e, como foi tratado aqui, como se fosse alguma forma de desvalorização do nosso trabalho, com certeza não. Porque hoje, o meu maior tempo gasto
no Legislativo, é nas nossas atribuições como vereador. Eu sou uma das que mais luta pelo Legislativo Municipal, entendendo que nós somos um poder independente e vou continuar valorizando esse setor. Tanto que toda vez que tem a oportunidade de trazer discussões para a Câmara, sou a favor, porque aqui é realmente o local de debate, é o momento de ouvir as reivindicações públicas. Essa abertura de crédito realmente foi na lei orçamentária que já está em vigor. Então, ainda estava nessa discussão, vou verificar no jurídico se do ano passado vai ser pago, mas isso dá margem sim para o pagamento agora que a lei está em vigor, então seria um pagamento contínuo a partir de agora. Durante a sessão extraordinária, um dos momentos que houve bastante discussão foi quando se tratou sobre o 13º salário dos vereadores. Ao final da sessão, nós procuramos o presidente do Poder Legislativo Municipal para que ele pudesse falar sobre o assunto, mas ele indicou a assessoria jurídica que expôs sobre essa situação, explicando todos os detalhes. Os agentes políticos, eles têm direito a receber o 13º conforme consta na Constituição Federal. Para que eles recebam o 13º, tem que haver uma lei que autorize isso. Quem são os agentes políticos aqui do município? Prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários. O que me consta, até o ano passado, nenhum desses agente político tinha essa lei que autorizava o pagamento do 13º e o abono de férias. Então tem também o abono de férias que os vereadores preferiram não fazer o projeto de lei constar o abono de férias. Então eles abriram mão do abono de férias. Então vou frisar de novo, para que prefeito, vice-prefeito, vereador e secretários municipais têm que ter uma lei que autorize o recebimento de 13º e o abono de férias. Foi feito o quê? Foi feita uma lei para os vereadores, conforme autoriza a Constituição Federal. O Ministério Público ingressou com uma ação contra a lei, que ela teve todo o seu trâmite legalmente, sancionado pelo prefeito, e entrou com uma ação aqui na comarca de Juína. O juiz daqui da comarca pediu que suspendesse o pagamento e que, se ele ocorresse, teria multa. Como a gente do jurídico sabe que as decisões judiciais têm que ser cumpridas, a gente cumpriu, pediu para que fosse suspenso o pagamento em dezembro do ano passado. Usamos dos recursos legais e cabíveis e conseguimos que o processo que o Ministério Público ingressou, que ele fosse arquivado junto ao Tribunal de Justiça. Por que ele foi arquivado? Eu não quero entrar nesse mérito. Eu gostaria que vocês perguntassem para o Ministério Público de Juína por que foi arquivado. Se o processo for arquivado, ele não existe mais. O que está vigorando? Está vigorando a lei. Se a lei foi feita, foi aprovada e ela existe e foi dentro dos trâmites legais, ela está vigorando. Aí eu pergunto, por que não pagaram o 13º? Se ela está vigorando. O Ministério Público pode ingressar com outra ação? Pode. Qualquer um. Eu posso entrar com uma ação para derrubar esse 13º, dizer que ele é ilegal, que ele não pode ser pago nessa legislatura. E a partir do ano que vem ela vai ser legal. Por quê? Porque ela já está em outra legislatura. Vamos dizer assim, se ela hoje é ilegal, o ano que vem ela já vai ser legal. Então, o que aconteceu foi isso. Então, hoje, nós temos uma lei que determina que seja pago o 13º dos vereadores. O que o Ministério Público fez, eu acho que compete a ele discutir. Eu fiz uma ação assim, assado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, isso não compete a mim. Eu, como profissional do direito, que eu defendo muitas prerrogativas, defendo a ética, eu acho que você não pode falar do serviço de um terceiro, se foi feito certo, se foi feito errado, como é que foi feito. Então, cabe ao Ministério Público dizer a vocês por que a ação foi arquivada. A situação financeira que o país atravessa, isso é crítica, né? Não é hoje, não é ontem, não é por questão de um 13º de um vereador que a crise vai aumentar ou a crise vai diminuir. Só para vocês terem uma ideia, a verba indenizatória aqui da Câmara hoje, ela corresponde a menos de 40% do salário do vereador. É uma verba, o que ela é paga? Essa verba indenizatória é para quê? Para ressarcir o gasto que o vereador tem
para atuar junto ao município. Veja bem, vocês fazem ideia quanto que é uma verba indenizatória da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais? O salário hoje de um deputado estadual é R$33 mil. Sabe quanto que é a verba indenizatória? 65 mil. Eu nunca vi ninguém questionando isso na imprensa. Por que um... Vem deputado estadual aqui e ninguém fala nada. Indaguem isso aos deputados estaduais. Por que esse quase o dobro do salário é revertido em verba indenizatória? Então, gente, o que nós estamos aqui discutindo é um direito social do vereador. Não é o vereador de Juína que vai receber. Todos os vereadores de todos os 5.500 e tantos municípios têm direito no Brasil. Não é uma questão aqui, isso é um privilégio dos vereadores de Juína. Não. Vocês recebem 13º? Eu acredito que todo trabalhador recebe. O agente político ele é considerado um trabalhador. Por que ele não pode receber? Se eu não fizer esse ano, eu vou fazer a lei o ano que vem. Mas daí vai dar o que... Gente, ninguém está roubando nada de ninguém. Ninguém está pegando algo que não lhe é devido. É um direito social, o 13º do vereador. Nada mais além disso. Se fosse legal, eu tenho certeza que os vereadores não aprovariam essa lei. O município, ele tem vários gastos, que nós sabemos que convênios com entidades de classe, como CDL, como a Festa do Peão agora. Então, às vezes, são destinados verbas para essas entidades. Então, será que isso aí é prioridade também? Destinar dinheiro para algumas entidades que nós não sabemos, né? Então, eu acho que se você está reivindicando um direito seu, eu não vejo problema nenhum. Nenhum. Zero problema em reivindicar um direito que lhe é assistido, que a Constituição Federal determina que pode ser pago. Agora, quem não quiser receber, vai cair na conta dele, aí destina uma entidade, para alguém que ele acha que deve receber esse dinheiro. Mas é um direito do vereador, vamos deixar isso bem claro. Ninguém está fazendo nada ilegal aqui.